pessoal, bem-vindos ao canal Moda. Que negócio é esse? Quanto tempo, né? Algum tempinho aí, porque esse Covid acabou com as minhas gravações, mas agora eu tô de volta, tá bom? Pessoal, eu preparei aqui uma série de 3 videozinhos pra gente falar sobre tendência, tá? Percebi que um assunto que vocês adoram, toda vez que eu falo sobre tendência, né? A gente tem os vídeos de pesquisa, de viagem, que sabe-se lá Deus quando que vai acontecer de novo, né? E aí eu resolvi vir explicar para vocês de onde surgem as tendências. Essa talvez seja uma das perguntas que eu mais recebo em sala de aula, no inbox, enfim. Ai, Fê, mas de onde surgem as tendências? Como é que a gente sabe? Como é que isso funciona? Basicamente, a gente tem uma divisão de 3 sistemas de disseminação de tendência, tá? O primeiro deles é o trickle-down, que a gente vai falar hoje. No próximo vídeo da semana que vem, a gente vai falar sobre o bubble-up. E no último vídeo, sobre o trickle-across, tá? Então, começando pelo trickle-down, o trickle-down, ele é um conceito, né, um sistema de disseminação de tendência que leva em consideração a estrutura social, né? Então, os estudos da moda, o Gili Lipovetsky diz que a moda surgiu juntamente com a classe burguesa, esse sistema de moda que nós conhecemos hoje, né? Onde a gente usa determinado tipo, determinada tendência e troca, né? E aí a gente tem todo um sistema. O sistema de trickle-down, ele é totalmente alinhado com o sistema de ciclo de vida do produto do Philip Kotler, tá? Então, quando a gente pega 5 etapas de ciclo de vida de produto do Kotler, ela tá alinhada com o sistema do trickle-down, tá bom? Como é que ele funciona? Pensa que a sociedade é uma pirâmide, né? Então, no trickle-down, a gente pensa que essa sociedade é uma pirâmide, onde você tem a base da pirâmide, classes sociais menos abastadas, e o topo da pirâmide, classes mais abastadas. Então, esse sistema também tem a ver com a questão de sociedade, né? Classe dominada e classe dominante, tá? O Dário Caldas, no livro Observatório de Sinais, que é um livro muito legal, ele define o trickle-down da seguinte maneira. Explica a difusão em si, postulando que novos fenômenos de moda, criados a partir do topo da pirâmide social por mecanismos psicológicos, descritos como a busca da diferenciação ou distinção em relação ao grupo, alastram-se por meio daquilo que conhecemos como efeito cascata, sobre as classes sociais subalternas pela imitação ou em busca de identificação com os estratos superiores no nível psicológico. Então, usando como exemplo o trickle-down, vou deixar aqui uma imagenzinha da pirâmide, que é exatamente a imagem que a gente colocou lá no nosso post, no Instagram do Moda Que Negócio é Esse. A gente tem no topo da pirâmide o que a gente chama de lançadores de tendência, tá? Basicamente, esses lançadores de tendência são marcas que participam das principais capitais da moda, que são 4, né? Nova York, Londres, Paris e Milão, tá? Existe o Comitê Internacional de Moda também em Paris, que é composto pelas principais diretorias e presidências dos principais conglomerados de moda, como Kering, como LVMH, e ali o pessoal da Pantone, WGSN, ali eles se reúnem para poder meio que se organizar com relação às tendências que serão trabalhadas, tá? Um exemplo que eu dou para vocês é em 2016, quando os Estados Unidos ensaiavam uma reaproximação com Cuba, né? Tanto a Chanel como a Valentino tiveram como tema Cuba na sua coleção. E você fala, nossa, que coincidência, gente, ambas as marcas trabalharam Cuba como tema de coleção. Não, existe um acordo, né, para a gente poder trabalhar essa disseminação dessas tendências depois na população de consumo no geral, tá? Então, a gente tem aqui no topo da pirâmide as marcas que são lançadoras de tendência e que aqui, quando a gente pega o ciclo de vida de produto do Kotler, a gente está no lançamento, tá? Num segundo momento, a gente tem o que a gente chama de formadores de opinião e que no ciclo de vida de produto é o consenso, tá? Falando da moda que a gente vive atual, essa moda dos influencers, né, muito disseminada através dos influencers, os formadores de opinião não necessariamente são consumidores, não necessariamente eles pagam pelos produtos, né? Eu falo que, por exemplo, é quando tá
tem um desfile da Louis Vuitton, da Chanel, e você tem a Rihanna ou as Kardashians na primeira fila usando o produto que está sendo desfilado, tá? Então elas estão ali realmente como uma ferramenta, né, de disseminação dessas tendências. Então o público vê essas pessoas, que são pessoas formadoras de opinião, que são pessoas trendsetters, usando determinado produto, determinada cor, determinada estampa. Isso desperta o desejo dos consumidores. A moda tem muito a ver com o costume. A gente vai se acostumando, o olhar vai se acostumando com esse produto, com essa estética, a gente começa a desejar e aí o ciclo de vida desse produto vai evoluindo, tá? Aqui no centro da pirâmide, a gente tem a reprodução feita pelas marcas que são seguidoras de tendência, que no ciclo de vida do produto do Kotler a gente chama de consumo ampliado, tá? Aqui é quando a gente começa a encontrar com mais facilidade determinada tendência. Então, um exemplo que a gente pode dar recente, né, quando a gente fala desse centro aqui da pirâmide, entre o consumo ampliado e a massificação, são aqueles tênis pesadões, sabe? Aquele dead shoes, que foi um tênis que ele começou a aparecer na passarela ali entre 2015 e 2016, Louis Vuitton fez sua versão, Balenciaga fez uma versão que foi a mais copiada, né, reproduzida, Gucci. E aí vai, até ele chegar aqui nesse centro da pirâmide como uma tendência que tem uma aceitação mais ampliada, um consumo mais massificado. Isso foi no inverno do ano passado, 2019, então a gente tem aí um ciclo de mais ou menos uns 3 anos, tá? Ah, Fernanda, sempre o trickle-down vai demorar 3 anos, 5 anos, 6 anos? Não, tá? Depende do tipo de produto que a gente está falando, depende do público-alvo que a gente trabalha, depende da aceitação para essa tendência, né? Muitas vezes, do lançamento até o centro da pirâmide, até o consumo ampliado, ele vem um pouquinho mais lento, e do consumo ampliado até o desgaste ou até a massificação, tem uma aceleração dessa tendência, tá? Depois a gente tem aqui a reprodução e utilização pelo mercado de massa, que é a massificação desse produto, tá? Nesse momento é quando fica mais fácil da gente encontrar. Então, por exemplo, ainda usando esse dead shoes como exemplo, é a hora que a gente tem esse tênis na Schutz, na Arezzo, na Mundial Calçados, a gente começa a ter opções de consumo desse produto, desde grifes mais renomadas, né? Até marcas que têm um valor mais acessível, tá? E por último, a gente chega aqui na última etapa, que a gente chama de desgaste, tá? Tanto no ciclo de vida de produto do Kotler, quanto aqui no trickle-down, a gente fala que é quando está desgastado. Porque normalmente é quando o consumidor que tem uma assimilaridade maior com moda, que gosta de moda, que gosta de tendência, já está de saco cheio do produto. Já fala, meu Deus do céu, eu não aguento mais, eu não quero mais, eu já estou cansado, não tenho mais desejo de consumo, esse produto já está sendo vendido em liquidação, e as marcas que trabalham no lançamento de tendência já não exploram mais tanto esse tipo de produto, tá? E aí a gente tem esse ciclo concluído que vai do lançamento até o desgaste. Um ponto de atenção importante é, às vezes, alguns produtos eles vêm do lançamento e eles param ali nesse consumo ampliado na massificação e eles não chegam ao desgaste, né? Então, por exemplo, a calça jeans skinny, um trench coat, que daí são peças que a gente fala, a bolsinha da Chanel, né? Uma bolsa de couro, uma tela seca, uma alcinha de corrente, que são peças que a gente fala que entram ali numa linha de clássicos, né? Então são produtos que, independente do momento em que a gente usar, a gente está falando que esses produtos têm uma influência e um design de moda aceito para aquele período, tá bom? O que é importante também salientar essa não é a única maneira que as tendências se disseminam, a gente tem aí os outros 2 sistemas que nós vamos apresentar nos próximos vídeos, tá? Mas é a mais antiga e a mais linear, tá? A gente fala que é uma maneira verticalizada de disseminar a tendência, ok? Se você chegou até aqui, dá um joinha, dá um like, compartilha esse vídeo com os amigos e até o próximo vídeo no canal. Beijinho, tchau, tchau!